Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Você vai ver nesta edição. E com o feriado nos Estados Unidos, hoje é dia de ação de graças por lá. O mercado internacional fica sem referência dos negócios. O fenômeno climático El Niño deve causar as maiores temperaturas da história neste ano de 2015 e também em 2016. Por falar em clima, os municípios do estado de Mato Grosso do Sul já receberam 108% a mais de chuvas no mês de novembro do que aquilo que era esperado. E ainda você vai acompanhar nessa edição uma informação que diz respeito a beber café ao longo do dia, que reduz a taxa de mortalidade. Você tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios a partir de agora no Agricultura BR. E a Agricultura BR começa trazendo o destaque dos Estados Unidos, destaque que não tem trabalho por lá hoje, não tem operação. Hoje é dia de ação de graças para os norte-americanos. Com isso, não há operação de mercado em Chicago, Nova York, Estados Unidos totalmente parado. Um outro dado importante é que amanhã até que tem uma retomada em relação aos negócios, mas amanhã as bolsas vão operar em horário reduzido. E aí volta na segunda-feira é o último dia do mês, portanto, podemos considerar, daqui a pouco a gente vai ver o fechamento também de ontem em Chicago, Nova York, podemos considerar que o último dia relevante de negócios foi nesta última quarta-feira. Bom, como a Agricultura BR tem o mote de trazer para você informações de mercado, é claro, a gente acompanha como que foram os negócios no dia de ontem, então, em Chicago, para todas as commodities agrícolas, tanto para as negociadas em Chicago quanto para as bolsas de Nova York. A gente traz em primeiro lugar agora a soja negociada em Chicago, para você saber como foi o fechamento desta quarta-feira. Veja só, todas as posições fecharam o dia com alta superior a 1%. A posição de janeiro fechou a quarta negociada a $8,75 por bushel, alta de 1,33%. Você tem aí a posição de março também, $8,77 o bushel, uma alta de 1,32%. Maio, $8,84 o bushel, uma alta de 1,34% para essa posição. Assim fecharam os negócios ontem. Julho de 2016, $8,90 por bushel, uma alta de 1,33%. Negócios com soja ontem fecharam em alta, mas como é o destaque da agência Rural Business ontem, no final do dia, trazia a seguinte informação. Essa alta que nós vimos para soja, para milho também no dia de ontem, são mais ajustes técnicos do que um elemento realmente de alta para a soja, por exemplo. A questão da soja é que os norte-americanos tiveram uma safra muito cheia, mais de 108 milhões de toneladas, somando milho e soja, dá mais de 455 milhões de toneladas, é mais que o dobro de toda a produção agrícola do Brasil, só para ter um efeito comparativo, e essa soja toda, esse milho todo está nos Estados Unidos trazendo muita pressão. O que também traz pressão nos Estados Unidos é a questão do dólar. O dólar ontem disparava no mundo, o dólar frente às principais moedas chegava a valores muito elevados. No caso, por exemplo, de um indicador importante, o dólar index chegava a 100 pontos. Só aconteceu isso em outra oportunidade, em março desse ano, é que o dólar subia tanto no mundo, fazendo com que esse indicador chegasse a essa pontuação. 100 pontos, comparando com as 6 principais moedas do mundo, libra esterlina, coroa sueca, euro, iene, entre outras moedas. Então o dólar segue muito forte, tira a competitividade do produto norte-americano. Vamos trazer agora alguns fundamentos que colocam a questão da soja, principalmente nos Estados Unidos. Vamos acompanhar agora alguns números. Nós temos aqui hoje o dólar fechando, trabalhando em alta no momento, com uma alta de 0,40% para essa posição. Assim vem os negócios com dólar comercial, negociado a R$ 3,76 mais 4. Assim vem os negócios com dólar comercial neste momento no Brasil. Assim fica a posição, dólar comercial, portanto, alta de 0,40%. Você acompanha comigo agora cotações de mercado, veja como está a cotação da saca de 60 quilos da soja.
Por aqui, a Agricultura BR traz agora, vamos ver como é que estão os negócios com soja no mercado futuro brasileiro. Hoje nós não temos a referência da soja em Chicago, porque é feriado nos Estados Unidos, então vamos ver como é que está soja operando na Bolsa Paulista. Nós temos aqui soja BMF com os ajustes anteriores. Como não tem negócio lá em Chicago, também não tem negócio aqui no Brasil, mas o normal é ter uma movimentação como essa, praticamente sem negócios, hoje mesmo sem negócios nenhum em relação à Bolsa de São Paulo para os negócios com soja. Lembrando que ontem tivemos ajustes técnicos que trouxeram os valores da soja em Chicago com leve alta, chegando até 1,33% nesta última quarta-feira. No último domingo, tempestades de granizo atingiram regiões produtoras de soja do Paraná. Nós recebemos a foto de um telespectador, o Lucas, ele que é do município de Santana do Itararé e teve a sua lavoura de soja afetada pela forte chuva de granizo. Essa chuva aconteceu no último domingo e a soja dele já se encontrava em floração. Estão aí as perdas registradas então pelo Lucas de Santana do Itararé, no Paraná. Lucas, obrigada por compartilhar aqui com a gente. E por aqui a gente vai continuar falando a respeito de efeitos do clima. No Paraná chove muito, chove forte. Isso tem trazido prejuízos em vários municípios do interior. Teve chuva de granizo também. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, para o estado do Paraná em especial, com a Thaís que está aqui conosco. Thaís, Paraná tem sofrido muita chuva, tem sofrido um pouco mais agora, que teve um começo de safra, inclusive, da soja bastante tranquila, com o clima ajudando muito, mas agora está em excesso essa chuva. Como é que fica a previsão do tempo para as próximas semanas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Nos próximos dias ainda continua chovendo, sim, sobre o estado do Paraná. Como a gente observa pelas imagens de satélite, vemos nuvens bastante carregadas sobre o estado e a previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva em diversos municípios paranaenses. Hoje e também amanhã, essas pancadas de chuva elas não serão tão intensas, mas a partir do sábado, novas áreas de instabilidade vindas lá do Rio Grande do Sul vão chegar ao estado do Paraná e vão provocar chuva forte em diversos municípios do estado. Em toda essa área mais escura aqui do mapa, a partir do sábado, há novamente risco para temporais com ventania e novamente queda de granizo, viu, Fabiano? Certo, Thaís. Bom, diferentemente do que acontece no Paraná, lá para cima no Brasil falta chuva, né? A região do Matopiba está atrasada com os trabalhos de semeadura. Tem previsão de cair água por lá nos próximos dias? Olha, Juliana, vai voltar a chover um pouco sim sobre a região do Matopiba, mas por lá as chuvas vão ser bem irregulares e não devem trazer grandes acumulados como no estado do Paraná. Nos próximos dias, até pelo menos o dia 30 de novembro, vai cair pouca chuva sobre a região nas áreas mais a oeste da Bahia. Chove com um pouco mais de intensidade neste período, mas são ainda chuvas bem irregulares que não devem atingir todos os municípios. Enquanto isso, neste mesmo período lá sobre o Paraná, como eu falei agora há pouco, chove muito, com acumulados passando dos 100 milímetros. Chove bastante também no extremo sul do Mato Grosso do Sul, assim como no Paraná. Essa região deve receber grandes volumes de chuva agora nas próximas semanas. Já no segundo período, a partir de dezembro, no início de dezembro, 5 primeiros dias do mês de dezembro, devem ter chuvas ainda mais irregulares sobre a região do Matopiba, baixíssimos acumulados sobre a região, acumulados variando entre 5 e 15 milímetros. Enquanto isso, ainda teremos chuvas um pouco mais volumosas sobre o estado do Paraná. Mas neste período também as chuvas vão perder um pouco de força por lá. Elas devem ficar um pouco mais regulares, mas já neste período o risco para temporais sobre o estado do Paraná diminui bastante. E no terceiro período, entre os dias 6 e também 12 de dezembro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força em algumas áreas da região do Matopiba, mas ainda assim a chuva nessa região vai ser bastante irregular. Enquanto isso, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, volta a chover forte neste período. Daqui a pouco eu volto com mais. Obrigada, Thaís, pelas informações. Até já.
Bom, agora um destaque internacional que vale para o mundo todo. Olha, a Organização Meteorológica Mundial afirmou ontem que o ano de 2015 deve ser o mais quente da história desde quando os registros começaram a ser feitos em 1880 e ainda que 2016 deve bater o recorde deste ano. O motivo seria o intenso fenômeno climático El Niño que a gente está vivendo agora, aliado ao aquecimento global induzido pelo homem ao longo dos últimos anos. Em 2010, líderes mundiais estipularam uma meta de tentar impedir que o aquecimento global atingisse 2 graus centígrados acima do que se tinha na era pré-industrial. E uma estimativa preliminar deste ano de 2015 aponta que o planeta Terra já subiu 1 grau centígrado em relação a esse período. Isso significa que já atingiu metade da meta estipulada para que haja uma condição viável aqui no mundo de que não causem eventos mais extremos, como secas severas e também elevação do nível dos oceanos. A organização alerta que caso não haja algum impacto mais preciso da população mundial para que evite esse aquecimento global, é possível que o planeta aqueça em até 6 ou mais graus centígrados. Este é um alerta que a Organização Meteorológica Mundial faz para o mundo e na próxima segunda-feira um evento acontece em Paris entre os líderes mundiais para tentar debater o que fazer para tentar impedir esses impactos. Este é um alerta, então, que cabe para todos nós a longo prazo. Bom, trazendo foco agora para a agricultura, o fenômeno climático El Niño traz também impactos que são, inclusive, de mais curto prazo, né, Fabiano? Exatamente. Esses impactos de curto prazo estão sendo sentidos pelos produtores. Durante todas as edições do Agricultura BR, você tem observado que falta chuva no Nordeste e tem excesso de água, excesso de chuva na região sul do país. Aliás, esse evento que a Juliana acabou de destacar, a partir de segunda-feira, é em Paris. Tinha muita percepção que nem viria a ocorrer por conta do que aconteceu recentemente lá em relação a atentados terroristas, mas está confirmado esse evento que vai tratar sobre o clima e o Brasil vai apresentar algumas questões e soluções também em relação ao que vem fazendo, principalmente na agricultura. A agricultura tem conseguido trazer algumas conservações de solo, mantendo água, etc. Mas aqui no Brasil, esses efeitos de curto prazo são realmente impactantes. E a Thaís está aqui conosco, vai comentar também a questão do El Niño. Thaís, Nordeste não tem chuva, a umidade do solo é muito baixa, enquanto no sul do país há, inclusive, saturação por excesso de chuvas. Como é que fica essa situação, a relação do El Niño com o clima no país, nessas regiões que estão vivendo situações tão distintas? É isso mesmo, Fabiano. Infelizmente, o El Niño ainda vai continuar influenciando as condições de clima aqui no Brasil agora nos meses de verão. Como vocês disseram, o El Niño provoca excesso de chuvas lá na região sul e falta de chuva na região nordeste do país. O El Niño é um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico. As águas do Oceano Pacífico esquentam acima da média e isso muda todo o padrão de circulação atmosférica. Isso acaba interferindo diretamente no clima aqui sobre o Brasil. Esse gráfico aqui, ele nos mostra o aquecimento das águas do Oceano Pacífico agora nos últimos meses e como esse aquecimento deve perdurar agora nos próximos 3 meses. Como a gente observa aqui, até o mês de novembro, as águas do Oceano Pacífico ainda vão continuar aquecendo e a tendência é que até meados de dezembro esse aquecimento ainda continue e lá para o fim do ano, no início de janeiro, as águas do Oceano Pacífico vão voltar novamente a esfriar. Só que este esfriamento e esse aquecimento que acontece lá nas águas do Pacífico, elas demoram um pouco para ter uma resposta na atmosfera. Então, nos próximos 3 meses de verão, ainda sentiremos sim o efeito do El Niño aqui sobre o Brasil. Esse mapa nos mostra a anomalia de chuva que aconteceu agora no mês de novembro. Como a gente pode observar, teve muita chuva sobre o sul do país, principalmente entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Houve excesso de chuvas, enquanto lá na região nordeste do país tivemos pouquíssimas chuvas agora no último mês. E agora esse próximo mapa nos mostra como ficará o padrão de chuvas no Brasil nos próximos 3 meses, agora nos meses de verão. Como a gente observa novamente, teremos ainda chuvas acima da média sobre o sul do país, e também parte do centro-oeste, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul, enquanto que a região nordeste ainda deve sofrer muito com a falta de chuvas. Não há previsão de chuvas muito expressivas para a região, exatamente por conta do fenômeno El Niño. Daqui a pouco eu volto com mais.
Tá certo, Thaís, obrigado pela participação. Bom, a gente continua trazendo destaques dos efeitos do El Niño aqui no Brasil. No caso de Mato Grosso do Sul, no mapa que ela trouxe ali pra gente, mostrava que o sul do estado tinha a característica de ter aquela cor azul escura, mostrando que ali choveu muito mais neste mês de novembro. Dados divulgados ontem, quarta-feira, por agências de meteorologia do estado de Mato Grosso do Sul, apontam que 4 municípios do estado receberam volumes muito acima da média para novembro no acumulado deste mês. É o caso de Juti, por exemplo, que até agora já recebeu um volume 47% a mais do que havia tido nos meses de novembro nos anos anteriores. Amambai, 63% já de chuva a mais no acumulado deste ano, 7 quedas, 98% a mais, e ainda tem o município de Itaquiraí, que é um município que teve o volume maior de chuvas registrados, mais de 108% acima do que é normal para essa época de novembro. Você que é produtor de soja do estado de Mato Grosso do Sul, em especial da região sul, e quer mostrar para a gente como que o fenômeno El Niño tem impactado nas suas lavouras, mande a sua foto, mande o seu comentário, participe do programa através das mídias sociais. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco, você vai ver um estudo que mostrou que beber café pode reduzir a taxa de mortalidade. E ainda hoje, a Agricultura BR Responde traz para você a resposta, mesmo aquela de soja, no qual queria se saber o produtor rural se era melhor vender agora ou vender no próximo ano. Você vai saber a respeito do milho, ainda hoje aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e vamos trazer agora os destaques para os indicadores da agropecuária nacional. E a gente começa trazendo os números da pecuária de corte, Fabiano. Bom, e a pecuária trouxe ontem uma média, isso para os 14 principais estados produtores, de R$ 145 por arroba. Lembrando que esses animais, que são considerados para o indicador Boi Gordo do Brasil, que considera esses 14 estados, uma média simples, considerando a mínima e a máxima diária, são animais com boa terminação, boa logística, entre outros fatores que os tornam numa categoria especial. E ele teve essa alta de 0,30%. Nos últimos 12 meses, a alta é bem mais forte, a alta chega a 6,5% para o indicador Boi Gordo do Brasil. Já o indicador Soja Brasil registrou alta ontem aqui no país, alta de 0,85%, chegando bem próximo novamente à casa dos R$ 75. A saca de 60 quilos da oleaginosa fechou o dia ontem negociada em média pelo país por R$ 74,98. Lembrando que essa média é feita com valor pago em 10 estados produtores de soja aqui no Brasil. Se a gente acompanhar o que houve um mês atrás, há uma queda de 0,73% em 30 dias. Mas no acumulado dos últimos 12 meses tem uma alta de 23%, já que no dia 25 de novembro de 2014, o preço pago pela soja no país era de R$ 60,95.
Já o indicador Milho Brasil, que considera 8 estados brasileiros, os 8 principais estados produtores, apresentou novamente alta, ficou em R$ 28,68, a saca de 60 quilos. Nós temos aqui os números sendo apresentados, R$ 28,69 nesse fechamento do dia 25 de novembro. Ontem nós temos aqui o comparativo com o que acontecia no cenário anterior, entre o acumulado de 26 de outubro até 25 de novembro. Isso mostra aqui que houve alta de 0,88% no período analisado, enquanto que na situação dos últimos 30 dias, se teve uma alta de 4,08% em 30 dias. 4% de alta, portanto, para o indicador Milho Brasil, mostrando alta, chegando a R$ 28,69 por saca de 60 quilos no fechamento desta última quarta-feira. E a quarta-feira foi de alta para o preço do café arábica aqui no Brasil. A saca de 60 quilos fechou o dia valendo R$ 495. Vamos acompanhar os números no gráfico? Veja comigo agora o indicador Café Sul de Minas, feito pela agência Rural Business. No dia de ontem, 25 de novembro, o valor está aí, o valor que eu disse, R$ 495 a saca. Teve uma alta de R$ 5 por saca no valor negociado da última terça-feira, que era de R$ 490. No acumulado desses últimos 30 dias, tem uma alta de quase 3%, de cerca de 2,90%, se a gente comparar com o valor pago no dia 26 de outubro, já que lá atrás, há um mês atrás, ele era de R$ 481 a saca. A Agricultura BR traz agora uma informação muito interessante, uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que traz a seguinte informação: beber café, pelo menos 5 xícaras por dia, na verdade 3, mas uma média de 5 xícaras por dia, reduz a mortalidade por doenças cardíacas em até 15%. Essa foi a observação de um Instituto de Pesquisa de Medicina norte-americano, que apontou para que o consumo do café regular e nessa quantidade, trazem esse benefício. As questões cardíacas ficam melhor resolvidas para as pessoas. O grupo que foi pesquisado são do hospital mesmo, o hospital com um grupo de 20 enfermeiros, fez essa análise durante alguns anos, que aponta que o consumo do café traz esse benefício. O café, que tem no Brasil o maior produtor de café arábica, hoje a gente lembra que é feriado nos Estados Unidos, portanto não tem a referência para o café arábica negociado em Nova York, mas tem negócios aqui no Brasil e daqui a pouco você vai ver também que tem negócios em Londres também para o Robusta. Mas antes, vamos conferir aqui o que acontece com o café aqui no país. Café na Bolsa Paulista, observe que apesar de ter negócios, são muito poucos, e isso acontece porque não há referência mesmo internacional. Não tendo negócios em Nova York, os negócios que têm aqui no Brasil são muito pequenos. Então, a posição de dezembro, com apenas 50 contratos, $147 por saca de 60 quilos, alta de 0,34%. Março, $152 por saca, com 80 contratos negociados, queda de 0,26%. Setembro vem totalmente estável, com 40 contratos, R$ 152,50 por saca. E dezembro, 10 contratos, apenas $152 mais 50 centes por saca de 60 quilos. Pouquíssimos negócios, vem seguindo o que acontece em Nova York, portanto, lá não tem negócios, aqui no Brasil praticamente zero também. Bom, hoje, como você já sabe, é feriado nos Estados Unidos. O país comemora o Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes do país. Com isso, não há movimentação nas bolsas de valores, mas a gente traz para você como foi o fechamento de ontem. Você acompanha agora os negócios com café arábica por lá na Bolsa de Nova York, que ontem fecharam a quarta-feira em alta. A posição de dezembro subiu 0,36% no dia, fechando a $1,22 mais 90 por libra-peso. A posição
de março fechou $1,25 mais 55, com alta mais expressiva de 0,84%. Maio foi para $1,27 mais 60, alcançando alta de 0,71%, enquanto os negócios para julho, $1,29 mais 60 por libra-peso, quase na cotação máxima do dia, também operando em alta, fechando o dia com alta de 0,62%. Já em Londres, plataforma Life tem negócios. Vamos saber agora como é que estão as posições negociadas para o café Robusta, referência para o café Conilon, negociado aqui no Brasil. É o que nós trazemos agora. Agricultura BR destacando café Robusta. A posição de janeiro vem negociado com queda de 0,52% a $1.524 por tonelada. Queda também na posição de março, queda de 0,44% a $1.555 por tonelada. E maio, com recuo de 0,37% a $1.579 por tonelada. Portanto, recua hoje o café Robusta na Bolsa de Londres. As posições estão praticamente no valor mínimo de negociação no dia, diferença de $2 aí por tonelada apenas é o que vem acontecendo. Portanto, recua café Robusta em Londres nesta quinta-feira. A bancada ruralista em Brasília busca explicações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a respeito dos recursos liberados para o seguro rural. A preocupação é de que o valor disponibilizado não atende o setor. Quem tem mais informações é a nossa equipe direto de Brasília. A preocupação dos parlamentares é com a falta de dinheiro para a parte do custo com a subvenção que é paga pelo governo. 300 milhões de reais dos 694 anunciados em 2014 acabaram ficando para 2015, o que encurtou o orçamento deste ano. Além do volume necessário para tapar esse buraco, parlamentares querem saber do governo como estão as previsões para o ano que vem. Um requerimento do deputado Luiz Carlos Reins, convocando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pode ser votado ainda nesta semana pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Os parlamentares querem saber por que o governo não cumpriu uma das principais promessas ao setor, a de não deixar faltar recursos para a subvenção do seguro rural. Está faltando recurso para a agricultura brasileira. Agora vai estar faltando seguro para a agricultura brasileira. Imagina o tamanho da safra que nós vamos colher o ano que vem. Quer dizer, se o Brasil já tem problemas com a agricultura puxando a ponta, imagina a agricultura sem seguro e a agricultura sem recursos para financiar essa safra. Sem esperança de mais recursos, devido ao momento econômico do país, os parlamentares sugerem outras soluções para incentivar o setor. Seja questões que não envolvem dinheiro, como, por exemplo, a questão da Anvisa, nessas proibições bobas que estão fazendo num momento como esse, aumentando o custo ainda num setor que não tem dinheiro, que o governo não tem dinheiro. E quando causa insegurança, causa mais despesa, eu repito, isso não abre cofre do governo. Aprovar o CRA, o Certificado de Recebíveis Agrícolas, colocar isso para votar rapidamente com a concordância do governo, abrir as portas para aquisição de terra para estrangeiro, são várias ações que não necessitam do cofre do governo. Questionados se pretendem convocar também a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, para prestar esclarecimentos sobre o seguro, os parlamentares disseram que não cogitam essa possibilidade, já que não cabe a ela a liberação dos recursos. Além disso, eles argumentam que a ministra tem buscado, junto à frente parlamentar, uma solução para o problema. No próximo bloco tem informações sobre o mercado do milho. Você vai ver ainda hoje que o consumo mundial de café deve aumentar 25 milhões de sacas na próxima década. É o que você confere ainda hoje no Agricultura BR.
Agricultura BR de volta e agora com os destaques para o mercado do algodão. E a gente começa trazendo os números de Nova York, mas lembrando que hoje é feriado por lá, então os números são do fechamento de ontem. Vamos acompanhar então como foram as negociações com o algodão lá na Bolsa de Nova York. Ontem operaram em alta, a alta foi de mais de 2% para as posições de mais curto prazo. Dezembro de 2015 subiu 2,27% no dia, fechou com 61 centes de dólar mais 98 por libra-peso. O algodão para entrega em março foi negociado a 63 centes mais 28, com alta também superior a 2%. A posição de maio subiu 1,89% nesta quarta-feira, fechando o dia a 63 centes mais 96 por libra-peso. Enquanto a de julho fechou a 64 centes de dólar mais 39, com alta de 1,65%. Bom, os preços em Nova York estão em alta, mas ainda assim seguem patamares muito abaixo do que o mercado espera. Aqui no Brasil, o que acontece é que desde o início de outubro os preços vêm caindo. Ontem os valores aqui no mercado doméstico também registraram uma nova queda. A gente acompanha agora o indicador CPEA para o algodão. Você vê que a libra-peso do algodão fechou o dia negociada ontem aqui no país a R$ 2,26 mais 0,4. Leve queda, leve redução de 0,03% em relação à terça-feira. No acumulado do último mês de novembro, desde o dia 1º até ontem, 25, a queda já chega a 3%. A gente confere agora mais cotações do algodão, dessa vez para o estado do Mato Grosso. Por aqui, a Agricultura BR traz o destaque para o milho. Vamos ver como é que fechou o mercado internacional do milho ontem. Mais uma vez, lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos. E Chicago trouxe milho em alta nesta última quarta-feira. Essa quarta-feira foi marcada por alta de 0,48% no mais curto prazo. Dezembro fechou a $3,66 o bushel. Março, com alta de 0,87%, $3,72 mais 75 o bushel. Maio, $3,78 mais 25 por bushel. Uma alta de 0,93%, e julho, $3,83 mais 50 por bushel, uma alta de 0,85%. E a questão aqui dessa alta, inclusive fechando praticamente no mais curto prazo, nas posições de mais curto prazo, na máxima negociada no dia, é muito mais uma questão de ajuste técnico do que realmente uma alta definitiva para o mercado do milho nos Estados Unidos, que continuam passando pelas mesmas situações que você já conhece. Uma colheita muito cheia, com armazéns abarrotados, milho a céu aberto e ainda por cima o dólar. O dólar ontem, então, ele acabou batendo um recorde. Chegou a 100 pontos o indicador dólar index comparado às principais moedas do mundo. Esse número não era visto desde março e comparando com o ano passado, então, a alta é muito relevante. São quase 15, 16 pontos acima que o dólar vai registrando, mostrando que a moeda americana vem muito forte frente ao cenário internacional. Isso acontece que, mais uma vez, acontece aquela discussão sobre o Banco Central norte-americano, se vai aumentar ou não as taxas de juro por lá. Se aumentar essas taxas de juro, o dinheiro internacional dos investidores tende a migrar para os Estados Unidos e isso deixa o mercado mais nervoso e o dólar sobe nos Estados Unidos. Vamos ver agora alguns fundamentos para o mercado do milho, cenário internacional, para nós acompanharmos aqui a produção americana. Eu falava de um cenário muito cheio. Nós temos aqui o milho nos Estados Unidos, relação de produção, e colocando que os norte-americanos têm uma produção muito cheia, a terceira safra consecutiva no qual os Estados Unidos entram com recordes de produção. Esse recorde de produção faz com que os estoques dos Estados Unidos eles cheguem até um número muito elevado, chega a quase 49 milhões de toneladas estocadas por lá, o que traz muita pressão para esse mercado.
A gente segue falando de milho, agora você acompanha os negócios com o cereal aqui no Brasil. Hoje lá fora, nos Estados Unidos, não tem negociações, mas o mercado futuro brasileiro tem sim. E a gente acompanha agora os negócios então na BMF Bovespa. Hoje, milho para entrega em janeiro do ano que vem tem 780 contratos negociados. Eles vêm operando a R$ 34,93 a saca, com um ajuste negativo em relação ao fechamento anterior, queda de 0,57%. Já a posição de janeiro do ano que vem tem 90 contratos, operando a R$ 35,70 a saca, também em queda em relação ao ajuste anterior, caindo 0,28%. O milho para entrega em maio de 2016 vem em alta, uma alta bastante significativa de quase 2,5%, negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 35,09. Enquanto isso, a posição de setembro do ano que vem também já possui contratos, são 30 agora, negociando a saca a R$ 33,85, praticamente estável em relação ao fechamento anterior. A gente confere agora mais cotações do milho, mas desta vez para o cenário físico nacional. E você acompanha agora o Agricultura BR Responde. Na semana passada, a Agricultura BR trouxe para você uma análise feita pela agência Rural Business que mostrou os preços da soja no Brasil nos últimos anos, levando em consideração o último trimestre do ano e o primeiro trimestre do ano posterior. Essa análise mostrou como que os preços da soja se comportaram ao longo da passagem de um ano para outro, para justamente responder a pergunta daquele telespectador que queria saber qual seria o bom momento para fazer a negociação da sua soja. Nós recebemos uma mensagem. Nadir Yoneyama, de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, mandou um recado para a gente e fez uma outra pergunta. Vamos acompanhar então o que ela disse. Ela disse o seguinte: foi bastante útil a análise de soja para minha tomada de decisão. E para o milho, como devo proceder? Vendo agora ou espero mais um pouco? Tá aí a pergunta da Nadir, então, de Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, para responder essa pergunta, nós conversamos com a analista Tânia Tosi, que já havia respondido de soja também e que trouxe uma repercussão muito interessante para a Agricultura BR, tanto no programa ao vivo quanto na internet. Então, ela respondeu também a questão do milho. E de acordo com a analista, desde setembro deste ano, a movimentação do milho no mercado spot caiu. Houve uma queda nessa negociação com o milho no mercado spot nacional. Isso ocorreu por conta do dólar, que começou a enfraquecer no Brasil, cedendo daquele número histórico. O dólar chegou a ser negociado a R$ 4,00 aqui no país. Além disso, os preços internacionais, o milho em Chicago sendo cada vez mais achatado, mais barato o milho lá nos Estados Unidos. Com isso, ela desenvolveu um estudo muito parecido com aquele da soja e você vai acompanhar agora como é que fica os fatores ligados ao milho aqui no Brasil. Nós vamos trazer agora a análise gráfica que mostra o que acontece. Nós temos algumas temporadas aqui, tem a temporada 12-13, a 13-14, e aqui você vai acompanhando cada uma dessas colunas aqui, o que aconteceu entre novembro e janeiro. Então, no primeiro grupo aqui de duas colunas, Juliana, nós observamos que o último trimestre do ano, novembro do ano da safra 12-13, ele tinha um valor de R$ 29,40 por saca. Na mesma temporada, só que aí em janeiro, já depois da virada do ano, esse valor caiu para R$ 28,10. Aqui um outro fator interessante, a 13-14, ali duas colunas, as que estão mais ao meio, ela tinha R$ 21,30 no mês de novembro e aí teve uma leve alta. 13-14, já em janeiro, veio com R$ 22,60. A mesma comparação foi feita agora na temporada 14-15. 14-15 em novembro tinham valores de R$ 23,40
e vieram para R$ 23,60 durante o mês de janeiro, já no ano de 2015. O que mostra essa situação é o seguinte: nós temos aqui 3 temporadas sendo mostradas no gráfico, e quando aconteceu do mês de janeiro estar com valores mais altos, esse valor mais alto era pequeno, ele não era tão expressivo assim para compensar o produtor rural ter que armazenar esse milho e ainda correr o risco de não ter um preço melhor na entrada do mês de janeiro. Nós temos mais uma análise gráfica para ficar mais fácil para o produtor entender. A gente muda aqui a análise para colocar agora outros dados, agora comparando 4 trimestres com o primeiro trimestre. A mesma situação, você vê nas 2 primeiras colunas, a primeira coluna mostrando o 4º trimestre do ano de 2012 e a segunda coluna o primeiro trimestre do ano de 2013. E você observa que houve redução, aí comparando trimestres. No 4º trimestre de 2012, o valor médio era de R$ 28,70, primeiro trimestre de 2013, R$ 27,40 por saca de 60 quilos. Portanto, o valor cedeu nesse caso. Na temporada 13 e 14, o último trimestre de 2013 tinha um valor médio de R$ 21,20 por saca, enquanto o primeiro trimestre do ano de 2014, R$ 24,50. Então, houve um ganho comparado nessa temporada aí de R$ 3,30 por saca de 60 quilos de um trimestre para outro. Temporada 2014 e 2015, agora as 2 últimas colunas na sua direita aí. Você observa que no último trimestre de 2014, o valor médio era de R$ 22,60 por saca de 60 quilos, enquanto no primeiro trimestre do ano de 2015, o valor médio chegou a R$ 23,90. Então, aqui tem uma diferença também, uma diferença positiva para o primeiro trimestre, mas mais uma vez uma diferença de R$ 1,30, e o produtor precisa estar sempre atento para saber se realmente isso vale a pena manter essa armazenagem desse milho todo e também correr o risco do preço não ser tão bom assim, Juliana. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Se você também tem a sua pergunta, manda pra gente. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja no próximo bloco: o consumo mundial de café deve crescer em 25 milhões de sacas no período de uma década. Hoje que o preço da soja em Chicago é o menor dos últimos 9 anos e pode cair mais. A pior situação é essa. Daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta, por aqui é hora do quadro Agroações. E a empresa hoje de destaque no quadro Agroações, uma parceria entre a Rural Business e também aqui o programa Agricultura BR, é a SLC Agrícola. SLC Agrícola, que é uma importante empresa que trabalha com o mercado de grãos e que apresentou nos últimos 30 dias uma queda um pouco mais forte, uma queda de 4,6%. Vamos saber agora como é que está a operação com essa empresa, é o que você confere comigo agora. Você tem aqui as ações da SLC, sobre a sigla SLC
3, negociada a R$ 16,94, hoje perdendo mais, perdendo 1,51%. Aí você soma a queda que tinha até ontem, que era de 4,1%, essa queda já chega a mais de 5,6% se os negócios encerrassem hoje. Você observa então que os valores de negociação agora em R$ 16,94%. A CLC Agrícola é uma das principais companhias produtoras de grãos e fibras do Brasil e mostrou no seu último balanço financeiro referente ao terceiro trimestre do ano um lucro líquido de R$ 9.510.000. É um aumento bastante forte, inclusive, se comparado ao mesmo período do ano passado, 250%, uma vez que o lucro líquido apresentado no mesmo trimestre do ano passado chegava a R$ 2.500.000. A questão é que o endividamento dessa empresa, de acordo com a equipe de grãos da Rural Business, é que aumentou e isso tem incomodado os investidores. Quer ver só como esses investidores reagiram nos últimos 30 dias? É o que mostra agora o cenário gráfico, mostrando o que aconteceu no acumulado de 26 de outubro até ontem, 25 de novembro. Observe que os valores aqui, eles vêm em queda, se tinha R$ 17,75 no dia 26 de outubro, enquanto 25 de novembro ele tinha, que acabou ontem fechando a R$ 17,02. Em relação ao endividamento da empresa, a empresa teve um endividamento que cresceu 25%, e esse endividamento, tendo esse crescimento, alcançou agora R$ 1.247.000.000 no fechamento do terceiro trimestre. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. A Organização Internacional do Café prevê que o consumo global do grão cresça em 25 milhões de sacas de 60 quilos em até uma década. As informações foram divulgadas por esta organização e aqui no Brasil, uma equipe de inteligência da competitividade do café produziu um relatório em cima desta afirmação. Eles mostraram quais são as tendências internacionais do mercado do café e apontou quais são os principais desafios para os países produtores. Os principais desafios apontados são a ferrugem do café presente na América Central, o clima mais seco e também temperaturas mais elevadas aqui no Brasil e também a falta de tecnologia na África. Estes países e continentes que são grandes produtores de café importantes para este consumo mundial. Se você que é produtor de café ficou interessado em saber mais informações sobre esse relatório, sobre as tendências de mercado, você pode acessar toda esta informação também através do blog do Agricultura BR, através do site do SBA. Bom, por aqui a gente segue falando de café. Você acompanha agora com a gente como foram os negócios com o café arábica e o Conilon ontem aqui no Brasil, de acordo com o CPEA. Vamos lá então acompanhar os números das variedades. O indicador CPEA para o café arábica fechou o dia de ontem com alta a R$ 475,54 a saca. A alta em relação ao dia anterior foi de 0,32%. No acumulado deste mês de novembro, café arábica, segundo o CPEA, também acumula variação positiva. A alta chega a 0,75% neste mês. Para a variedade Conilon, ontem do dia também foi de alta. A gente vê agora como foi o número do fechamento, então. A gente pode mudar a tela aqui para o café Conilon. Você vê uma alta expressiva apontada para essa variedade ontem aqui no Brasil. A alta foi de quase 0,5%. A saca de 60 quilos da variedade foi negociada em média no país a R$ 376,26.
16 centavos, reduzindo ainda mais os valores, a diferença entre a variedade Conilon e a variedade arábica, menos de R$100 de diferença para a saca de 60 quilos. A alta, portanto, neste dia de ontem foi de 0,45% e no acumulado do mês já chega a 0,64%. Agora é hora de mais cotações pelo Brasil. Acompanhe. Previsão do tempo volta a ser destaque no Agricultura BR. E olha, as chuvas um pouco mais constantes no sudeste do país têm atrapalhado as atividades com a laranja e com a cana-de-açúcar. Mas já para os produtores de café, em especial do estado de Minas Gerais e até mesmo do Espírito Santo, onde já em algumas regiões não chovia há muito tempo, estão um pouco mais aliviados agora com a chuva chegando. Vamos conversar com a Thaís Baroni, ela que está aqui conosco mais uma vez. Thaís, como é que fica a previsão do tempo para o sudeste do país? Olha, Fabiano, vai continuar chovendo ainda sobre a região sudeste do país. A chuva das últimas semanas tem deixado a umidade do solo bastante elevada em grande parte da região. Inclusive, entre o norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo, a umidade do solo voltou a subir um pouco agora nos últimos dias para alívio dos produtores de café. E é sobre o estado de São Paulo que o solo está bastante encharcado. E agora, nos próximos dias, vai continuar chovendo sobre o estado de São Paulo, principalmente no fim de semana. A chuva deve ganhar um pouco de força no interior do estado. A previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva sobre toda a região sudeste do país, mas uma chuva ainda irregular e de baixo volume acumulado. Amanhã o tempo volta a ficar um pouco mais firme entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, mas nas demais áreas da região o tempo continua ainda instável e com pancadas de chuva ao longo do dia. No sábado, como eu disse, a chuva vai voltar a ganhar um pouco de força, principalmente no interior paulista, e o risco para temporais aumenta um pouco. São esperados volumes significativos de chuva para o interior de São Paulo a partir deste sábado. Os acumulados de chuva, como a gente pode observar, eles serão mais elevados agora nos próximos 5 dias, principalmente entre o sul de Minas Gerais e também norte do estado, onde os acumulados vão passar dos 70 milímetros. Neste período também as chuvas vão perder um pouco de força sobre o Espírito Santo, elas vão ficar um pouco mais irregulares. Mas a partir do segundo período, a partir do dia 1º de dezembro, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de força sobre o Espírito Santo e voltam a ganhar até intensidade. Como a gente observa, os acumulados já vão passar dos 70 milímetros em grande parte do estado. Neste período, na verdade, Espírito Santo e Minas Gerais é que devem receber os maiores volumes de chuva, com acumulados variando entre 50 e também 70 milímetros. Sobre o estado de São Paulo, principalmente sobre o interior do estado, a chuva fica um pouco mais irregular neste período, com acumulados de no máximo 30 milímetros. E já no terceiro período, entre os dias 6 e 10 de dezembro, aí sim a chuva volta a ganhar um pouco mais de força no interior do estado de São Paulo e ganha ainda mais intensidade entre leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Então a notícia é boa aí para os produtores de café da região de Minas e também do Espírito Santo, já que as chuvas vão ser mais frequentes e até volumosas agora no fim de novembro e também no início de dezembro, e a umidade do solo vai voltar a subir por lá. Daqui a pouco eu volto com mais. Obrigado, Thaís. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, preços internacionais da soja seguem no menor nível dos últimos 9 anos. Você ainda vai ter destaques para a previsão do tempo, mercado do café e mais soja, mercado futuro, daqui a pouco na Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para trazer os destaques para o mercado do arroz. Bom, ontem os preços do arroz em casca tiveram uma leve redução no estado gaúcho, mas foi mais um ajuste do que uma queda. É o que a gente vai acompanhar agora no gráfico
que a gente traz feito pelo CPEA, você acompanha o fechamento de ontem, então. Houve essa leve redução de 5 centavos no preço de cada saca de 60 quilos, saindo de R$ 41,43 para R$ 41,38. A leve redução foi de 0,12%, mas ainda assim o patamar continua bastante elevado, acima da marca de R$ 41, valor que o mercado veio galgando mês a mês. No acumulado deste mês de novembro, a alta já chega a quase 1,5%. Atenção agora para as cotações do cereal beneficiado. E olha, eu ressalto que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças, portanto não há mercado. Amanhã até que tem uma operação, mas com horário reduzido, portanto só na segunda-feira. Segunda-feira é o último dia do mês de novembro, então pode-se considerar que ontem, quarta-feira, foi o último pregão de fato. E no caso do trigo, o trigo mais uma vez fechou em queda, trigo é um mercado extremamente pressionado e você tem aqui a posição de mais curto prazo recuando 1,03% no fechamento de ontem, a $4,79 mais 25 por bushel. A posição de março fechou com queda de 0,20%, $4,87 mais 50 por bushel. Maio, $4,92 mais 50 por bushel, queda de 0,05%. Julho de 2016, $4,97 mais 50 por bushel, aí com uma leve alta de 0,10%. Mercado do trigo é um mercado que é muito complicado, um mercado que vem sentindo muita pressão. No caso do trigo norte-americano, a pressão ela é interna por conta do dólar. A moeda americana está muito valorizada no cenário internacional e ainda tem as questões de concorrências com outros mercados que estão mais atrativos para os grandes importadores. E aí eu falo principalmente de Rússia, atualmente o maior exportador de trigo do mundo, tem o Canadá e tem a Ucrânia também, que cada vez mais tem conseguido vender trigo para os tradicionais clientes norte-americanos. Você acompanha agora um pouquinho sobre o preço do trigo aqui no Brasil. O que vem acontecendo é que os valores vêm oscilando bastante. Ora opera em alta, ora em baixa, e essa oscilação, segundo o CPEA, acontece pela variação da disponibilidade do produto e também da qualidade do grão ofertado. A gente acompanha agora como foi o dia de ontem para este mercado. Você vê que teve uma leve alta, saindo de R$ 726,86 a tonelada, negociada na terça-feira, para R$ 727,25 no dia de ontem. Leve alta de 0,05% no dia. No acumulado deste mês de novembro, apesar da oscilação, hora negativa, hora positiva, o preço do trigo vem acumulando alta. A alta no mês chega a 0,79%. E no estado do Rio Grande do Sul, os técnicos da Fundação Estadual de Pesquisa estão andando pelos campos, pelas propriedades rurais, para passar instruções aos produtores para lidar com essa questão das perdas por conta do excesso de chuvas no estado do Rio Grande do Sul. É o que você vai conferir agora com o Wilson Rosa. Os produtores gaúchos estão preparando o solo olhando para o céu. Sob a influência do fenômeno El Niño, os próximos 3 meses serão marcados por chuvas acima da média. A previsão é do Conselho de Agrometeorologia Aplicada da FEPAGRO. Os técnicos fazem recomendações e cuidados especiais com as culturas de verão, específico para cada cultivo. Nas lavouras de soja, por exemplo, os agricultores devem usar sementes de ciclo médio e tardio. Com a expansão da soja para terras mais baixas, atenção para a drenagem, evitando o excesso de água. Já no cultivo de milho, a orientação é escalonar o plantio e fazer a adubação antes da chuva.
E para quem ainda está plantando arroz, os agricultores devem usar as sementes de ciclo precoce. Wilson Rosa para o SBA. Bom, como você pôde ver, as chuvas no Rio Grande do Sul têm trazido prejuízos a vários produtores. No caso dos sojicultores, a chuva impede que as plantas germinem e essa situação tem causado bastante preocupação por lá. A gente vai falar mais uma vez com a Thaís da Somar Meteorologia para saber como fica o tempo no sul do país. Thaís, nos próximos dias, em especial o estado gaúcho, né? Juliana, vai voltar a chover muito forte sobre o Rio Grande do Sul amanhã. A gente pode observar pelas imagens de satélite, já vemos nuvens bastante carregadas se formando na altura do Paraguai e essas nuvens devem chegar ao Rio Grande do Sul a partir da tarde de amanhã, provocando chuva forte em todo o estado. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em todo o centro-norte gaúcho, mas hoje essa chuva não vem com muita intensidade. Na verdade, as instabilidades devem provocar chuva desde o norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. Mas hoje a chuva, como eu disse, ela não é tão intensa, ela vai ser um pouco mais irregular. Só que amanhã vai chover muito forte sobre todo o estado gaúcho, em toda a área escura do mapa, que pega todo o Rio Grande do Sul. O risco para temporais com ventos fortes, rajadas de mais de 100 km por hora e até queda de granizo é bastante elevado sobre todo o estado. Nos municípios mais a oeste do Rio Grande do Sul, são esperados grandes volumes de chuva entre a sexta-feira e também o sábado. Entre Santa Catarina e o Paraná, também a previsão de chuva amanhã. A chuva também ganha um pouco mais de força nesses dois estados, mas ainda assim o risco para temporais é muito elevado somente no Rio Grande do Sul. Já no sábado, a chuva começa a perder um pouco de força sobre o estado gaúcho e a chuva mais intensa vai se concentrar entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também sobre o estado do Paraná. E aí nessa região, a partir do sábado, é que o risco para temporais novamente com ventos fortes e até queda de granizo aumenta bastante. No Rio Grande do Sul, o tempo volta a abrir um pouco, principalmente nas áreas ao sul do estado. Como a gente observa no acumulado de chuva, até o dia 30 vai chover mais de 100 milímetros em toda a faixa oeste do Rio Grande do Sul. E esses 100 milímetros, eles vão cair principalmente entre a sexta-feira e o sábado. Embora o mapa mostre o acumulado de 5 dias, essa chuva prevista para cair em apenas um dia sobre o Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina também teremos volumes expressivos de chuva neste primeiro período. Já no segundo período, a partir do começo do mês de dezembro, as chuvas voltam a perder força novamente sobre o Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva voltam a ficar bem mais irregulares sobre todo o estado e os acumulados não devem passar dos 15 milímetros no noroeste gaúcho. Sobre Paraná e Santa Catarina, continua chovendo um pouco mais neste período, mas em relação a essa semana agora, a chuva também perde um pouco de força. Já entre os dias 6 e 10 de dezembro, a chuva volta novamente a ganhar um pouco mais de força, mas somente no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Na faixa leste do Rio Grande do Sul também teremos chuvas um pouco mais expressivas neste período, mas o risco para temporais já não é tão elevado. Hoje eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com mais. Boa tarde. Obrigada, Thaís, pelas informações. Boa tarde para você e para toda a equipe da Somar. Até amanhã. Bom, se você é produtor gaúcho ou também paranaense de Santa Catarina, envia para a gente a sua foto da sua produção, aquela lavoura que foi afetada por essa chuva e por esse granizo. A gente vai buscar informações também para trazer para você como lidar nessas situações. Por aqui a gente traz para você mais cotações de mercado. A produção mundial de mandioca gira em torno de 270 milhões de toneladas. O Brasil é um grande produtor da raiz, mas nesta temporada sofreu uma redução grande na área plantada. Saiba agora por quê na reportagem de Juliane Flores. A produção brasileira gira em torno de 23 milhões de toneladas de mandioca raiz anualmente e mais de 600 milhões de toneladas de fécula.
O Paraná é o segundo maior produtor, com mais de 4 milhões de toneladas da raiz e uma produção de fécula superior a 330 milhões de toneladas. A região oeste conta com pequenos e médios produtores e segue uma safra centralizada. No ano de 2013, os preços pagos por tonelada de mandioca foram elevados e incentivaram um número maior de produtores a cultivar a raiz. Com isso, nesta safra, os preços caíram. Na safra 2015-2016, houve uma redução de quase 50% da área cultivada com mandioca e uma diminuição de 30% da área que ficou para o segundo ciclo. Foi plantado muita rama em 2013 e essa mandioca chegou no mercado agora em 2015. Então, se a oferta aumenta muito, consequentemente o preço baixa. Tá? Então, a cultura, a tonelada de mandioca chegou a 130, 140 reais. No pico da safra em junho, julho e agosto. E se tinha expectativa de que esse preço poderia melhorar a partir do segundo semestre de 2016. No entanto, como o produtor está retraído para a colheita, então ele está forçando, está leiloando o produto. Então as indústrias que querem processar, elas estão se obrigando a pagar um pouco mais. Com a grande oferta de produto, o preço pago por tonelada da mandioca teve uma redução, o que desestimulou o produtor a continuar apostando no plantio da raiz. E isso pode ter um impacto na produção de fécula. O consumo de fécula e seus derivados está um pouco menor, devido a essa crise financeira que estamos passando. No entanto, aumentou o volume de exportação, que de certa forma dá uma enxugada no mercado. Um outro fator, o governo, através da Conab, entrou comprando fécula para estocar, para dar uma enxugada também no mercado. Então isso também ajudou um pouco a melhorar o preço mais cedo do que havia se criado o cenário, inclusive entre os industriais da atividade de mandioca. Juliane Flores para o SBA. Olha, no próximo ano, a Agricultura BR vai estar presente em grandes feiras, grandes eventos no estado do Paraná, pelo interior, junto às cooperativas, junto às empresas também, mostrando um pouco do que é trabalhado, tanto na pequena agricultura, quanto também na grande agricultura, na agricultura comercial. Bom, e por aqui, já que eu estou falando de agricultura, vamos ver como é que fecharam ontem os negócios no mercado do milho, na Bolsa de Chicago, sempre lembrando que hoje é feriado por lá, portanto não tem operação. Então o milho fechou dessa maneira aqui, com leves altas causadas por ajustes técnicos. Dezembro fechou a $3,66 por bushel, março $3,72 o bushel, alta de 0,87%, maio $3,78 mais 25 por bushel, alta de 0,93% e julho $3,83 mais 50 por bushel, alta de 0,85%. Milho, que tem um mercado, como você sabe, que você que acompanha a Agricultura BR, complicado, vem sofrendo com as pressões do dólar. A moeda americana ontem, então, disparava, chegava a esse número para um dos mais importantes indicadores do mundo para a moeda americana, o dólar index, a 100 pontos, algo que só aconteceu uma vez e foi esse ano também, foi no mês de março. Essa situação do dólar muito caro tira a competitividade do produto americano. Um dos motivos que vem causando alta no dólar é uma certa expectativa de que o Banco Central americano mais uma vez possa, essa expectativa volta a acontecer, volta a subir a sua taxa de juros. Se essa taxa de juros subir, aí você tem uma situação totalmente diferente no mercado e o mercado vai ficando nervoso e acaba trazendo o dólar em alta, entre outras questões, como por exemplo uma super safra nos Estados Unidos e estoques muito elevados. A equipe da Expedição Safra, do jornal Gazeta do Povo, trouxe informações de que apurou nos estados da região centro-oeste que produtores que tiveram o plantio da soja adiado por conta do clima seco, em especial no início da janela ideal de plantio, estão agora avançando com os trabalhos madrugada adentro para conseguir concluir os trabalhos da semeadura. O nordeste do Mato Grosso, por exemplo, é a região do estado que está mais atrasada.
Segundo dados do IMEA, até o dia 19 deste mês, contava apenas com 65% da área prevista cultivada. O atraso em relação aos trabalhos vistos nessa mesma época do ano passado chega a 12,5 pontos percentuais. O estado de Mato Grosso do Sul também vive uma situação de seca, mais para a região norte do estado. No sul tem muita chuva, mas no norte o tempo também ficou seco no início da janela de plantio e com isso fez com que os produtores atrasassem a sua semeadura. Com o retorno das chuvas mais frequentes, eles podem sim avançar com os trabalhos no campo e também para reduzir esse atraso, eles estão entrando madrugada adentro para fazer o plantio. Em uma propriedade de Chapadão do Sul, por exemplo, uma equipe em uma propriedade trabalha das 6 horas da manhã até a 1 da madrugada, revezando em 2 turnos. Este ritmo de trabalho eles querem fazer para concluir os trabalhos ainda neste mês de novembro e reduzir os impactos no milho safrinha. A gente segue com o programa, veja mais cotações por aqui. A Agricultura BR agora volta a falar sobre soja no mercado futuro. Nós já trouxemos logo na abertura do programa que soja ontem fechava com alta na Bolsa de Chicago, também por questões ligadas a ajustes técnicos. Nós vamos mostrar agora o que acontece com soja. Soja fechou assim, portanto, uma alta de 1,3% nas posições de mais curto prazo. Ontem, janeiro fechou $8,75 o bushel, março $8,77 o bushel, maio $8,84 por bushel e julho $8,90 por bushel. Aqui, essa situação aqui, ela mostra uma alta média nas 4 posições de mais curto prazo de 1,3%. Mas o que acontece com esse mercado da soja é um fator muito importante, porque ele vem muito abaixo da marca de $9 e regularmente vai apresentando queda. Essa queda é causada pela pressão do cenário dos Estados Unidos, um cenário no qual você tem um dólar com valores muito elevados e você tem ainda uma safra de soja norte-americana com muita força, né? Foi colhido um volume muito grande da soja lá nos Estados Unidos. Isso traz muita pressão sobre esse mercado. Nós vamos mostrar agora que os valores praticados, que você viu agora há pouco, né? Você pode observar pelas posições que são valores baixos, mas nós vamos ver agora pela metodologia de mostrar um contrato da sua abertura até a sua expiração, que os números que estão sendo praticados, os valores praticados em Chicago são os menores dos últimos 9 anos. E mais do que isso, a analista Tânia Tosi ressalta que a médio e longo prazo a situação ainda pode piorar caso não haja uma quebra de safra aqui na América do Sul, ou na Argentina ou no Brasil. Se não houver, os números ameaçam sim baixar da marca de $8 por bushel. Então nós vamos acompanhar agora algumas análises que vão mostrar como que esse valor praticado nos Estados Unidos vem em baixa. Aqui você tem a combinação de soja e milho em milhões de toneladas nos Estados Unidos. Você vê aqui soja com uma produção total de 108.400.000 toneladas, milho 346.800.000 toneladas, totalizando 455.200.000 toneladas. Imagina que essa situação aqui de uma produção muito grande, essas montanhas de cereais e também de oleaginosa que os Estados Unidos têm dentro do seu país, já trazem uma grande pressão. Só para efeito comparativo, nós já falamos disso em oportunidades anteriores, 455.200.000 toneladas é mais do que o dobro de toda a safra brasileira, somando soja, milho, trigo, amendoim, feijão, arroz, tudo que você imaginar é mais do que o dobro. Isso mostra o quanto é forte essa produção norte-americana, em especial de milho, que é muito grande essa produção. No caso aqui a gente está falando de soja, então a gente traz outro destaque agora, vamos mudar o cenário gráfico, e esse cenário gráfico aqui vai mostrar a Bolsa de Chicago. Você está vendo aqui valores que são praticados no mês de novembro, a média de valores nos últimos anos, e aqui já traduzindo de dólar
por saca. Essa situação aqui é dólar por saca, então mostra o que aconteceu com o primeiro contrato aberto, da sua abertura até a sua expiração. Você observa aqui que o valor de 2015, você pode observar aqui, 19 dólares e 12 centes por saca de 60 quilos, ele é o menor desse cenário que está desenhado de 2011 até 2015. Você observa que o pico de valores foi em 2012, 31 dólares e 98 centes. Estados Unidos enfrentavam uma situação de seca, portanto os valores eram mais elevados. Esses valores vieram caindo. Ano passado eram R$ 22,76 de dólar. Já não era uma situação muito confortável, como a gente sempre fala em bushel também. Ano passado eram 10 dólares e 32 centes por bushel nesse mês de novembro aqui de 2014. Agora, essa posição vem lá para a marca de 8 dólares. A marca vem para 8 dólares e 67 centes por bushel ou 19 dólares e 12 centes por saca de 60 quilos. Essa situação mostra como os valores praticados em novembro para a soja em Chicago são muito pressionados e sempre deixando alerta. Esses valores podem cair se nada acontecer de errado na soja aqui na América do Sul. E com esses valores cedendo, se o dólar ceder também, continuar caindo, o dólar que já operou acima de R$ 3,80 a R$ 4,00, se ele continuar cedendo, traz sim preocupação para o produtor brasileiro, uma vez que o mundo vai ter muita soja sendo produzida. Por aqui nós vamos conferir o outro fundamento de mercado importante para a soja, que é o dólar. Eu falava que o dólar é fundamental dentro desse contexto dos negócios. Nós temos aqui o dólar hoje operando com leve alta. A alta é de 0,29% e o dólar é negociado a R$ 3,76 hoje. Assim vem sendo negociada a moeda norte-americana. Portanto, leve alta para o dólar, 0,29% nesta quinta-feira ou neste momento aqui no Agricultura BR. Esta edição vai ficando por aqui. Antes da gente se despedir, você confere quais foram os destaques do dia. Bom, você viu aqui no Agricultura BR informações importantes sobre a soja que tem o menor valor dos últimos 9 anos em Chicago. Você viu que a Organização Meteorológica Mundial afirmou ontem que este ano de 2015 e também 2016 devem ter a maior temperatura do planeta na história. O Agricultura BR Responde trouxe informação importante sobre o melhor momento para a comercialização de quem tem milho dessa safra. E ainda você viu como devem ser o valor de consumo do milho, consumo do café, dentro da próxima década no mundo, que deve crescer em 25 milhões de sacas. Informações a respeito desta análise você encontra no blog do Agricultura BR. Aliás, toda essa edição você também acompanha por lá. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.